Oiê, preciosos e preciosas, tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão? Como começaram a semana? Como foi o final de semana de vocês? Daquela vibe up? Fizeram com que o final de semana de vocês fosse o melhor possível? É porque nem tudo está sobre o nosso domínio, né? Principalmente em se tratando daquilo que também tem a influência e o movimento de terceiros, né? Todos nós temos um limite de alcance e tá tudo bem, nada é por acaso. Tem que ser assim, né? Rimada, você esqueceu da mensagem na semana. Não esqueci. Assim, mensagem da semana sobe no domingo à noite, né? E eu não tinha condições de ver. Eu tava com a cabeça cansada, né? Eu passei quinta, sexta, sábado e domingo com meus filhos. Depois da partida da minha irmã, que era a segunda mãe dos meus filhos, eles estão sentindo muita falta dela, né? E é interessante como o luto ensina. O luto não é para nos colocar num estado de sofrimento perpétuo, tá? Ele nos ensina sobre a nossa própria existência, sobre a nossa própria vida, sobre como estamos vivendo a nossa vida. Eles aprenderam muito com o luto. E se antes eles davam muito valor para a mamãe, agora eles estão dando mais ainda. Toda oportunidade que há de poder estar comigo, eles abraçam. E eu também estou aproveitando o máximo possível para ficar com eles, né? Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Não mesmo. Tudo que sabemos do amanhã é tudo aquilo que a gente quer, né? O que vai ser a gente não sabe. Aí, Shimada, ela ia fazer as unhas. Olha que feio. Tá feio. E quando ela ia começar, papai disse: Oi, mas e a mensagem? Aí eu tinha esquecido mesmo. Deixei de fazer as unhas para vir gravar o vídeo. Como eu fiquei esses dias todos com meus filhos, né? E eu sou assim, eu sou totalmente atenciosa. Ah, sem falar que também sábado, além de estar com meu filho, eu estava com a minha amiga Sol. Então, assim, o sábado é o dia que eu cuido desse bichinho aqui, do animal. Eu lavo o cabelo, faço as fonfacelhas, faço a unha. Aí não deu pra fazer, fui fazer hoje, né? E hoje também tinha um monte de coisa pra fazer. Não fiz um terço, mas tá tudo. Mas tá tudo bem. E o animal, ele adora esse cuidado que a gente tem com ele, né? E ele tava sentindo falta. E hoje eu tirei o dia pra cuidar dele. Só que as unhas ele vai ter que esperar. No final de semana também, no domingo, ontem, porque a Shimada estava com a cabeça cansada. Às vezes, Shimada tem que fazer terapia de casal com meus filhotes, né? Quer dizer, com meu filho do meio e com a minha nora, que para mim é uma filha. Minhas duas noras eu tenho aquele amor assim de filha. Elas não são um acaso.
na vida dos meus filhos. Obviamente que eu sempre vou puxar a brasa passadinha delas. Elas sempre vão ter razão. Porque elas são mulheres? Não, porque eu conheço os filhos que eu tenho, né? Também conheço todo o potencial e idoneidade das mulheres, independente da idade delas. E aí, na terapia de casal, o que a gente faz? A gente estimula o diálogo do casal para ver exatamente o que está errado, né? O que causou uma faísca, um desentendimento, um mal-entendido. E enquanto eles falam, eu fico ouvindo. E sempre que eu estou ouvindo, eu também estou refletindo. Por quê? Tudo o que nós manifestamos deve ser com a plena consciência de que eu estou manifestando, eu estou fluindo porque vai ser bom para eles, e eu sei que é bom para eles porque é bom para mim, serve para mim. É que nem as mensagens da semana e os demais temas do canal. Não pense vocês que eu venho, gravo os temas e fica por isso mesmo. Não. Tudo que eu falo aqui serve para mim também. Por quê? Embora a mensagem da semana seja um compromisso dominical, né? Todo domingo a mensagem da semana precisa subir. Essas mensagens, elas são canalizadas. Isso significa que elas são atemporais, elas são para a semana e muitas vezes também para a vida. Há uma responsabilidade muito grande de gravar essas mensagens. Principalmente essas mensagens, elas têm que ser passadas de um modo convincente. E para ser convincente, elas precisam ser uma prática primeiro na minha vida. Eu não posso chegar aqui e ficar falando tudo isso que eu falo para vocês e não praticar tudo que eu falo, não viver tudo que eu falo. Vocês entendem? A gente não pode ser faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Quando nós aconselhamos, orientamos outras pessoas, quando entregamos uma mensagem para as outras pessoas, nós temos que ter consciência de que nós só estamos aptos a fazer isso se isso for a nossa convicção e for a nossa prática. Que interessante. Parece que a mensagem, o tema da mensagem da semana está vindo. Isso tem a ver, sim, com a terapia do meu filho e minha nora. E isso tem a ver com o que eu acabei de falar. É interessante uma coisa que eu estava observando, né, no diálogo deles. Nós perdemos tanto tempo igual, energia vital igual vida, e nos desgastamos tanto emocionalmente com tanta bobagem. Aqui no plano físico, tudo tem prazo de validade. Tudo passa. O que é bom, nós precisamos viver, sentir, experimentar intensamente, porque
embora seja muito bom, vai passar. E aquilo que é ruim, como os problemas, as adversidades, as dores, os sofrimentos, também. Então, um mal entendido, um erro cometido, uma faísquinha, tudo o que causa uma discussão passa. A questão é quando a faísca se torna uma discussão e dentro dessa discussão vão surgindo tudo o que dá proporção ao motivo da discussão. Aquilo vai ganhando uma proporção tão grande e é interessante. Isso não é só nos relacionamentos afetivos românticos. Se nós observarmos direitinho, todo tipo de relacionamento é assim. O nosso maior inimigo é essa coisa fofa, o animal bípede que chamamos de corpo. Porque ele tem o ego. O ego, ele é vaidoso, ele é orgulhoso, ele é presunçoso, né? Tudo isso gera todos os ingredientes para criarmos nós mesmos os labirintos, as novelas mexicanas e as dificuldades para simplesmente ir do ponto A ao ponto B. A vida seria muito mais simples se nós simplesmente vivêssemos na prática. Viver é isso, tá? Prática. Se nós vivêssemos aquilo que acreditamos. Não importa o que cada um acredita, né? Como eu já falei em outros vídeos, o canal, ele recebe e abraça e acolhe qualquer crença, qualquer religião, qualquer filosofia de vida. Não tem separação. A partir do momento que todos estão buscando a mesma coisa, que é papai, a plenitude de vida, que é a recompensa pela oportunidade de passarmos aqui por este plano, é válido. A diversidade de religiões, por exemplo, não é uma casa. A Shimada, ela não faz parte de uma religião, não é porque ela não gosta de religião, tá? É que as religiões têm um fato que os religiosos não gostam, mas é preciso ser dito. Elas separam, elas criam panelinhas, elas criam divisões. Apareceu uma mensagem aqui que não deu tempo de ler, mas tudo bem. E o que a Shimada faz, o trabalho que ela faz com a espiritualidade, exige que não haja divisões, dissensões, discriminação, porque a visão da espiritualidade não é hierárquica, não é sobre o valor de cada um, o valor de todos é igual. Vocês me entendem? Diante da espiritualidade, todo mundo é igual e igualzinho. Então, a religião hoje em dia não é compreendida como dentro da não casualidade das coisas, que estamos ali para um propósito maior, que é a nossa relação com o papai. E ali nós iremos aprender não ser prisioneiros, nós vamos aprender não ser submissos, nós vamos aprender não ser escravos, não nos anular.
nós vamos crescer. Isso não é mais compreendido, né? Estar numa religião coloca as pessoas como defensoras de um nome que vai numa placa, de uma ideia, de um conceito, de uma doutrina, de um dogma, e não. A religião, ela serve para que possamos primeiro aprender. Aprender absorvendo informação e aprender na prática desenvolvendo conhecimento. Não é nada além disso, como nós vemos por aí, né? Então, independente do que você acredita, independente da religião que você segue, que não é acaso na tua vida, não é simplesmente uma escolha sua. Tem as escolhas? Tem, mas tem a não casualidade das coisas, né? Independente. Você precisa viver o que você acredita. Por quê? Porque desde o momento que nós viemos para este mundo, desculpa, mesmo com o bombardeio de informações relacionadas a conceitos, tradições, tudo aquilo que vem com a intenção de nos criar para que possamos nos desenvolver e crescer, tudo isso é um impulso que nos leva a seguir, e seguir com base naquilo que acreditamos. Tudo aquilo que temos por convicção, tudo aquilo que a gente acredita, bate o pé e fala assim, não, não é desse jeito que você está falando, é desse aqui, do jeito que eu entendo. É o que você acredita. Ninguém pode ir contra isso, sabe? É que nem a Shimada fala, ela não está aqui para dizer nenhuma verdade absoluta. Tudo aqui é só um fio da meada. O conhecimento que eu possuo, mas ninguém tem. E não é porque eu sou a escolhida, a privilegiada. Não. É porque cada um de nós é único. Sendo você único, tudo o que você manifesta, tudo que parte de você será absolutamente único. O poder oculto sabe disso, inclusive. E é o que ele faz. Ele cria os padrões e os condicionamentos para que todo mundo fique inserido no grupinho daquelas pessoas que é todo mundo igual. Ninguém é igual a ninguém. Somos iguais apenas como espécie, né? Quando se busca a aprovação, a aceitação, a validação, o pertencimento, nós não percebemos que caminhamos para uma cilada de aprisionamento que a única intenção é nos anular a ponto de pegarmos a nossa natureza, aquilo que nascemos para ser, que é único, e pôr de lado. Me veio na mente agora uma música que eu ouvia no começo da mocidade. É uma música gospel. Não parece música gospel. Parece uma baladinha de rock, sabe? Mas a letra dela é muito interessante. Você me pergunta quem sou, da onde sou e para onde vou. Sou nascido de Deus.
Em muitas coisas você não acreditou. Sem saber que você pode ir para onde quer. Assim sou eu. O mesmo cantor canta uma outra música que diz: eu descobri que a vida em liberdade posso viver. E sou um templo vivo de pedra humana construído por Deus. Ou ser livre, escolher o modo de vida que eu quero ter. Se os desejos dominam, corrompem corpo e alma, nunca, em lugar nenhum, por eles eu vou chegar. Voar, voar nas asas do Espírito de Deus. A relação com o papai, com a espiritualidade é liberdade. E liberdade não é inconsequência. Liberdade inclui que a tua crença, o teu modo de vida, as suas escolhas, elas devem ser respeitadas. Não interessa se elas contradizem a crença, o modo de vida e as escolhas das outras pessoas. É interessante que tem muita gente, principalmente metida a conselheiro, que fala assim: ah, você está sofrendo assim porque você fez tudo do jeito errado. Você deveria viver assim, assim, assim. Por quê? Porque é o jeito que ela vive. Tudo que a pessoa acredita, ela toma como um decreto e ela acha que todo mundo tem que viver igual. Não. O processo de cada um é único, inclusive em qualquer tipo de relação. Seja de amizade, seja romântico, seja familiar, seja de trabalho, não importa. Seja por um longo trajeto, seja por um curto trajeto, seja por longo tempo ou um curto período de tempo, o seu caminho com outra pessoa é um, mas o processo de cada um é diferente, sempre será diferente. Você tem que viver o que você acredita. Se você acredita no que acredita, você tem que confiar no que você acredita. É que nem um caso que eu vi certa vez, que eu achei lindo. Preocupante, mas lindo. Preocupante à primeira vista, né? Havia um casal que eles viviam discutindo. Sempre havia um motivo para discussão. E também sempre havia os mesmos erros de um lado e a mesma reação do outro lado. Isso criava um círculo vicioso, e quando a gente entra num círculo vicioso, tudo o que causa o motivo da desavença será contínuo, repetitivo. Aí chegou um dia que um dos lados resolveu pedir o divórcio. Simplesmente fez as malas e saiu de casa. No meio do caminho, a pessoa recebeu uma mensagem depois de contar que tinha pedido o divórcio. Só contou que pediu o divórcio, mas não contou que já estava saindo de casa, estava no caminho.
mensagem da pessoa diante de tal notícia foi: eu gostaria de ter a mentalidade que eu tenho hoje para ter lutado mais por mim e assim não ter perdido quem eu amava. A pessoa recebeu essa mensagem como um sinal de papai, porque tocou forte nela. Enquanto isso, a outra parte orou, pediu para papai: se não for da tua vontade, se não houver um propósito nessa relação, traz ela de volta. E depois de fazer a oração, a pessoa não ficou mandando mensagem, não ficou ligando, implorando: volta para mim, não. A pessoa fez a oração e confiou. Quando uma pessoa confia, as pessoas costumam entender com indiferença, frieza, só que não. No meio do caminho, a outra parte mudou de ideia. Aquela mensagem que recebeu veio na hora certa e tocou profundamente. A outra parte mandou mensagem para o parceiro e disse: eu quero continuar com você, vem me buscar. E o outro lado saiu correndo do jeito que estava, chorando. Por quê? Porque confiou. Confiou que quando estava orando, os ouvidos de papai estavam atentos, ouvindo a voz. E aí fez o único trabalho que alguém que se envolve com a espiritualidade tem que ter: confiou. Confiou com sinceridade, com a segurança de que em tudo o papai sabe o que faz. Em cima de tudo o que a gente quer, acima, né, de tudo que a gente quer e a gente quer o tempo todo, papai sabe o que a gente precisa. Quando a gente vive a vida confiando no que a gente acredita, até o nosso olhar sobre tudo muda. Consequentemente, o nosso comportamento muda, a nossa postura muda, o modo como reagimos a tudo muda. É uma reação em cadeia. Ué, se uma coisa ruim evolui para pior, se uma coisa ruim ganha proporção, se uma coisa ruim evolui, quem diz que as coisas boas também não? As coisas boas também evoluem. As coisas boas, elas crescem e ficam melhores. E o modo que a gente vive, e às vezes o modo que a gente acredita no que acredita, acaba se transformando num tipo de véu que nos impede de enxergar que o nosso trabalho todo é apenas confiar naquilo que a gente acredita, viver o que acreditamos. Se você acredita que papai está acima de tudo na tua vida, se você diz isso, você tem que viver isso. Pode se enganar todo mundo com tudo que a nossa boca manifesta. Às vezes podemos enganar muita gente com as atitudes de bondade, de solidariedade, numa enorme ilusão de que a gente ganha a espiritualidade de papai.
Papai, ele vê até a intenção do teu coração. Tanto é que, sabe qual a oração mais poderosa que existe? Não é tudo aquilo que você pronuncia quando você está lá no seu cantinho privado. Não são as orações que você tem repetido a vida toda. Não são os rituais. É o que você sente. O que você sente não é algo apenas que reage ao que vem do externo, que normalmente, na maioria das vezes, não é bom. O que você sente é também o que você manifesta, o que você vibra, o que você flui. Quando você está fazendo a tua oração, o que você está sentindo de verdade, a vibração mais sincera do teu coração, aquilo que está lá no teu inconsciente, é isso que papai vê. E a tua oração será atendida com base na tua intenção. A tua intenção é a tua parte mais sincera sendo manifestada. Não importa as máscaras sociais, não importa os escudos de defesa, não importa nenhum disfarce, nenhuma conversa fiada, nenhuma estratégia. A intenção é aquilo, por exemplo, que Freud diz: ninguém esconde quem é. A nossa verdade, quando ela não sai pela ponta dos dedos, ela vaza, exala até pelos nossos poros. Viva o que você acredita. Timada já fez a oração, já marcou, abriu aleatoriamente, marcou, e esse momento é sempre delicado para ela, porque Timada abre aleatoriamente, marca, mas não lê. As introduções da mensagem da semana, elas são ditas através de pura inspiração dentro da realidade que eu vivo. Pode perceber. E aí, no momento que eu tenho que abrir gotinhas de luz, cadê a Adriana? Cadê Vitoreto? Não sumam, por favor. Eu fico sempre num tipo de insegurança assim. Será que tudo que eu falei é o que saiu nas gotinhas de luz? Não é que eu não vivo o que eu acredito, não é que eu não confio. Eu não confio em mim. Eu sou falha, né? Papai não, papai é perfeito. Se você confiar nele, você não tá perdendo o teu tempo. Mas Timada é falha, né? Vamos ver? Se as mensagens das gotinhas de luz vai confirmar tudo isso que foi falado. São 2 mensagens e 2 confirmações, tá? Percepção. Recentemente teve um vídeo falando de percepção, né? Que interessante. Ai, tá difícil enxergar. Quanto mais aspiramos por luz, mais a percebemos. Eu amo a espiritualidade. A espiritualidade não se contradiz e não nos deixa passar por mentirosos.
A espiritualidade, quando ela não se contradiz, ela mostra quando uma pessoa realmente está trabalhando com ela. Quanto mais aspiramos por luz, mais a percebemos. É tipo... Quer ver uma analogia interessante? Você tem um corredor na tua casa. Esse corredor, ele vai do teu quarto até a sala. E aí, você tá no seu quarto e precisa ir até a sala. E quando você sai do seu quarto, você apaga a luz e não tem luz no corredor. Fica aquela escuridão toda. Mas você sabe o quão próximo você está da sala por causa da luz que está na sala. Entendeu? A tua referência para sair do quarto e atravessar o corredor, embora seja uma reta, é a luz da sala acesa. Quanto mais perto você chega da sala, mais luz você percebe, mais iluminação você tem. É isso que está dizendo aqui. A tua percepção. A tua percepção, ela tem que estar ativa o tempo todo, tá? O mundo está cheio de distrações para que a tua percepção fique desligada. No outro vídeo foi dito que a percepção é quando todos os seus sentidos, eles funcionam além de suas funções normais e outros sentidos trabalham juntos. Percepção. Se você vive o que acredita, sabendo-se que o que você acredita é o farol na tua vida, é o que ilumina o teu caminho. Quanto mais você confiar, mais luz. Quanto mais você ir em busca da luz, quanto mais você alimentar o que você acredita como confiando, mais e mais perto da luz absoluta, você se aproxima. O teu caminho vai se tornando luz. Vou ver a confirmação? Primeiro falou de percepção, né? Agora vai falar de ampliação. Não podemos avaliar o quanto perdemos por não ouvir a essência do próximo. Entendeu? Não podemos avaliar o quanto perdemos por não ouvir a essência do próximo. E que interessante, eu falei alguma coisa assim ontem, na terapia de casal. E eu acho que eu falei alguma coisa assim em um vídeo recente. As essências se comunicam. Sabe o amar ao próximo como a ti mesmo? Eu me amo, então eu posso amar o meu próximo com o mesmo amor. Eu respeito o meu próximo porque eu me respeito primeiro. O autoconhecimento, ele permite que a prioridade seja bem compreendida. A prioridade não é individualismo, não é egoísmo, não é centralismo. Não é se colocar como o centro do universo. Se dar prioridade é ter a consciência de que
se eu estiver bem, é com esse mesmo bem que eu posso amparar, auxiliar o meu próximo, seja lá quem for o seu próximo. Por quê? Cada um dá o que tem. Como é que você vai amar se você não tiver amor? E para você amar, você ter amor, você precisa gerar amor. Tudo é gerado dentro de nós, tudo é de dentro para fora, bem ou mal. A Shimada sempre vai ficar repetindo isso, tá bom? Não podemos avaliar o quanto perdemos. Lembra no comecinho da introdução, quando eu disse quanto tempo nós perdemos com bobagem? Quanto desgaste emocional, quanto tempo igual energia vital, igual vida, nós perdemos remoendo, sentindo mágoa, sentindo raiva, ódio, desejando vingança, querendo dar o troco, querendo revidar, dar na mesma moeda. E vale lembrar que quando você tenta devolver na mesma moeda, você sai do seu processo, do seu fluxo natural, você sai do estágio que você alcançou, entra na mesma frequência, na mesma vibração que o outro e se torna igual ao outro. Lembra do que eu falei no início? Sobre o padrão e o condicionamento que tenta tornar todo mundo igual quando cada um é único? Confirmação. Não podemos avaliar o quanto perdemos por não ouvir a essência do próximo. Você sabe o que é ouvir a essência do próximo? A empatia. O poder oculto, até a nossa empatia quer extinguir com manobras. E essas manobras estão em todo lugar ao nosso redor, principalmente na questão do ter, do nos tornar realmente a sanguessuga que o animal é, no dá. Em Provérbios, há um versículo que fala exatamente isso. A sanguessuga diz dá, e nunca se farta. O animal é movido pelo querer dele. Ele só quer, o tempo todo. Tudo que se relaciona a ele é de querer, de ter. O ter tem a ver com querer, né? A pessoa ostenta o que tem, porque aquilo que ela tem é o que ela quis muito. Tudo isso bloqueia a nossa empatia. E a empatia é o canal de comunicação com a outra essência, com outro espírito. Nós podemos sentir em nós toda a proporção de dor, sofrimento, de alegria, de felicidade, de tristeza, tudo do outro através da empatia. E quantas vezes o orgulho é muito maior do que a empatia, que é constantemente aprisionada cada vez mais, impedindo que nós vejamos o outro com outro olhar. O orgulho não deixa. Aquele desejo de eu vou me vingar. Você vai ver, eu te pego na hora da saída. Isso não vai ficar assim. Isso é um estado de cegueira que impede não apenas a manifestação da empatia, como o resultado dela, que é a compreensão
sobre os motivos do outro. Você tá chateado com alguém? Pode parar. Pode parar. Tá lá na rede social, fazendo postagem, dizendo: o perdão é divino, Deus no controle. Mas você tá chateado com alguém? Quando o papai, através de Yeshua, disse: ama ao teu próximo como você se ama. Você tá chateado com alguém? Não pode. Não importa o que aconteceu. Cada um dá o que tem. Se o outro fez o que fez para você, quando você reage na mesma vibração e na mesma frequência, você está fazendo a mesma coisa que o outro te fez. Você está devolvendo a mesma coisa. Entende? Fica deschateado. Fica deschateado. Não pode ficar chateado. No momento que as coisas acontecem, dá uma dorzinha. Claro, o animal ele é frágil. Este corpo aqui, fisiologicamente, a estrutura dele é muito forte, é incrível, é fascinante. Mas o cérebro é frágil, é mimado, tudo afeta, tudo chateia, tudo causa mágoa. Ai, nunca mais eu vou falar com você, você me magoou. É o animal isso, hein? É o animal na dominância. Porque quando a essência está na dominância, ela faz um discurso pro animal. Que nem uma mãe quando está ensinando seu filho. Por que você está chateado? Quando um não quer, dois não briga. Vamos lá, você vai pedir perdão. Você vai pedir desculpa. E a outra pessoa também. Não pode brigar. É seu amigo, não pode ficar chateado. Só por causa disso, já brigaram? Não pode. Você tem que viver o que você acredita. Sabe o que é a mente crística? A mente de Cristo. Aquele que alcançou a iluminação e compreendeu o que é a relação com o papai. A mente de Cristo, ela não fica chateada com os outros, não. Ela não sente raiva, ódio, rancor. É por isso que o mundo está como está. O ódio, a mágoa, o rancor, o desejo de vingança, que é muito diferente de justiça, vai movendo as pessoas. Elas vão gerando cada vez mais o mal com tudo isso e não se dão conta. Vamos ver a próxima mensagem? Percepção, ampliação, olha que legal, ampliação, e agora vai falar de crescimento. As duas mensagens e as duas confirmações tá falando de um progresso. Ai, estimada, tudo da minha vida tá dando errado. Eu não sei mais o que eu faço, eu já tentei de tudo. Mas se for fazer uma análise, e se tudo que a pessoa já tentou foi a mesma coisa, só que com uma roupagem diferente, por um ângulo diferente, mas fez a mesma coisa. Não. Se travou teus caminhos, se as portas se fecharam, se tá dando tudo errado, o teu movimento precisa ser examinado. O principal no teu movimento é viver o que acredita. Quando você vive o que você acredita, você está se movimentando, entende? Crescimento. Ai,
eu acho que eu vou ter que comprar uma lupa. Olha o tamaninho das letras também, né? Ou vou ter que ler através do celular. Para sabermos extrair luz de todas as situações, temos que viver mais para aí. Eu amo espiritualidade. Papai, quando ele manda, ele garante, tá? Se papai tá mandando você confiar, confia. Ele garante que você não vai perder teu tempo. Tudo que foi falado na introdução está sendo confirmado. A primeira mensagem estava falando de quanto mais aspirarmos por luz, mais a perceberemos. Agora está falando para sabermos extrair luz de todas as situações. Não é só das situações boas, das ruins também. Temos que viver mais para isso. Estimada, como é que eu posso extrair luz de uma situação ruim que é trevas? Tá trazendo nuvens negras na minha vida. A gente não pode fazer suco de melancia com limão. Nós não podemos fazer suco de melancia com limão. Isso é impossível. A espiritualidade, ela age no impossível. É como os poetas. Uma vez eu recebi um comentário tão motivador em uma poesia minha, porque a pessoa, ela tinha um olhar tão peculiar sobre tudo, que embora à primeira vista a poesia parecia triste, para baixo, a pessoa não viu nada disso. Ela conseguiu ver uma beleza do que a poesia estava dizendo. Era meio como uma poesia falando algo entre luto e tristeza, que eu fiquei admirada, porque quando eu escrevi a poesia, eu não vi nada disso. A espiritualidade funciona da mesma forma. Toda a diversidade, todos os problemas, as nuvens negras, elas nada disso acontece para tua derrota, para tua ruína. É para o teu aprendizado. E aí você fala: ai, Shimada, eu tô de saco cheio de aprender, mas que tanto tem que aprender. Você não é daqui. Você quer voltar para casa? Você está sendo preparado para poder voltar para casa. Os motivos que te trouxeram aqui não são relevantes nesse momento. Se fossem, vocês não manifestariam o primeiro dom que vocês já manifestaram e nem sabem, a fé. Como vocês dariam saltos de fé se soubessem o porquê vocês vieram parar neste mundo? Toda a tua passagem aqui é um movimento de fé. A única coisa que vocês precisam saber é que vocês têm um monte de coisa para aprender para poder voltar para casa. E se uma vida for pouco, você vai ficar reencarnando. Mas você vai ter que aprender. Papai é um bom pai. Ele respeita o teu tempo, o teu processo, o modo como você enxerga e interpreta o mundo. Só que o tempo que vai demorar para você voltar para casa, até que enfim, o tempo que vai demorar para você realizar aquele projeto, o tempo que vai demorar para você alcançar a tua bênção,
depende única e exclusivamente de você, da tua manifestação de fé e de você simplesmente confiar. Não precisa fazer 15 dias de banhos diários com 30 ervas. Não, você não precisa acender uma vela por dia às 6 horas da tarde da cor lilás. Não, você não tem que rezar vários terços de Pai Nosso e 3 mantras seguidos depois, não. Você só precisa confiar. Se você manifestou fé, você tem que confiar. Não é contraditório? Você manifesta e desmanifesta, aí depois a culpa é de papai. A culpa é da espiritualidade, a culpa é do meu irmão, a culpa é do meu vizinho. Não existem culpados. Existem escolhas. Você acredita e desacredita. Você tem fé e deixa de ter fé. Vão parar? Vão parar? Para sabermos extrair luz de todas as situações, todas. Temos que viver mais para isso. O que é viver mais para isso, Shimada? A consciência tem que estar mais voltada para a realidade espiritual, que se manifesta o tempo todo. Sabe que tem uma coisa trevosa que circula por tudo que é lugar, né? E não é diabo, não é demônio, não. São as vibrações de energia que circulam por todo lugar. Não sei se vocês sabiam disso. São energias densas. Elas são tão densas que elas praticamente são um tipo de energia desse plano, porque elas não saem daqui. Elas são geradas pelo espírito, né? O estado de espírito das pessoas. Quando uma vibração dessa atravessa, por exemplo, o caminho de um trabalhador da luz que está atuando, acontece o que acabou de acontecer. Eu ia conseguir gravar a mensagem da semana em menos de 1 hora. Apareceu uma notificação aqui do aparelho que parou a gravação. Olha, eu ainda tô na segunda mensagem. E aí, Shimada, você vai arrancar os cabelos? Não. Eu vou continuar, porque depois eu vou emendar. Então, não repara a emenda, tá bom? Então, tá. Já falamos da percepção, da ampliação e do crescimento. Você pode tirar luz de tudo, qualquer situação. Nós só temos que viver mais para isso. Viver mais para isso significa acreditar na espiritualidade, independente da linha que você siga, e confiar. Se você achar que precisa de mais alguma coisa junto disso, eleva a consciência de que você manifesta a fé há muito mais tempo do que você imagina. E a fé é um dos 9 carismas que está lá na playlist. Vamos ver a confirmação? A gratidão, papai, eu amo você, eu te amo. Que incrível! O pai dos pais, né? Diz que ele é o advogado dos advogados, né? Não, para mim é o pai dos pais. Unicidade. A espiritualidade não se contradiz.
unicidade. Se percebêssemos que fazemos parte uma de um grande todo, quantas idiotices e sofrimentos seriam evitados. Eu acho que se eu lesse antes tudo isso, eu não conseguiria dizer nada. Não, agora eu tô chocada. Tô chocada. Foi ali, ó. Papum. A espiritualidade é assim, tá? É papum. Por isso que fala, Deus é Deus de já. Papai é assim. Ele não é procrastinador. Ele não se sabota. Ah, é para me mover. Eu me movo, é tipo, haja luz. Pum, houve luz. É lindo. É simplesmente lindo. Unicidade. O que eu estava falando na introdução do vídeo? Você sabe o que é unicidade? O autoconhecimento te faz ter a consciência de que você é único, certo? Neste momento que é super importante na tua busca, você se torna capaz de fazer a individuação. A individuação é um termo de Jung, né? Carl Jung. Mas na filosofia oriental e em várias crenças, a individuação ela está presente com outros nomes. A consciência de que eu sou um no todo. E o todo está em mim. Quem sou eu? Não existe o eu. Eu sou o todo. Por isso é que Yeshua, ele podia falar com segurança e propriedade. Eu sou. Ele sabia quem ele era, sim. E ele não era o filho do marceneiro que ia ser crucificado, não. Ele sabia quem ele era. Ele entendeu direitinho como é voltar para casa. O caminho para volta para casa começa nesse plano, né? Primeiro, derradeiro, alfa e ômega, começo e fim. Assim como é abaixo, é acima, assim na terra como no céu. Você está entendendo? Unicidade, a individuação. Tem um tema aqui no canal explicando o que é individuação, tá bom? Quando nós percebemos que nós fazemos parte do todo, sabe o que acontece? Até que enfim nós conseguimos matar o nosso maior inimigo, que é o ego. E junto com ele vai o superego. Não existe mais eu. Não existe mais o que eu quero, existe o que eu preciso. Não existe só eu no mundo, eu não sou o centro do universo, existem as outras pessoas. Não é à toa que falou aqui sobre a empatia. Não podemos avaliar o quanto perdemos por não ouvir a essência do próximo, empatia. Se a espiritualidade dá provas e sinais o tempo todo. Não foi na introdução que eu disse alguma coisa sobre como as pessoas se contradizem, né? De boca elas falam Deus no controle. Mas na prática diária, quem está no controle não é papai. É a vontade delas. Muitas e muitas vezes papai não pode realizar o teu pedido, porque o que você quer prevalece. Fora que, em quantas orações você consegue mudar o que você quer? Papai, me dá força, me dá condições para mim conseguir aquele carro.
E como me disseram que minha oração tem que ser específica, que a gente tem que detalhar direitinho o nosso pedido, eu quero meu carro azul royal. Quando é na oração da madrugada, vai lá, papai, você lembra que eu pedi condições para mim ter um carro azul royal? Eu não quero mais azul royal, tá? Eu quero prata agora. Aí quando você acorda de manhã vai fazer oração, depois daquele monte de pedição, você toca no assunto do carro de novo e fala, papai, eu não quero mais prata. Eu quero vermelho, cheguei chegando com farol baixo. Farol baixo. Roda de liga abaixo. Se é que isso existe. Não é assim? Eu não sei, estimada, presta atenção. Aquele pedido que você fez em oração, que você não foi atendida ainda, presta atenção. Como é que você levou isso para papai? Como é que você comunicou isso para papai? Não é que papai não responde às orações. Somos nós que criamos novela mexicana. Somos nós que construímos um labirinto entre o ponto A e o ponto B. Unicidade. Se percebêssemos que fazemos parte de um grande todo, vulgo papai, quantas idiotices e sofrimentos seriam evitados? É que nem a terapia de casal. Quanto desgaste emocional, quanta perda de tempo, de vida, de energia, debatendo uma coisa boba que vai passar. Naturalmente, tudo passa. Não passa rápido, sabe por quê? Porque a pessoa segura, remói, tenta digerir, ela não quer digerir, ela regurgita, engole de novo e remói. De repente, ela já engordou a questão que criou a discussão. A questão já está desse tamanhão e ela não solta, ela não libera, ela não deixa ir. O que vocês entendem sobre o deixar ir? Tudo deve ser deixado ir. Tudo nós temos que liberar. É por isso que é muito dito na filosofia oriental para não se apegar a nada. Se você é um com todo, o que você tem? Nada. Quem você é? O todo. Você é aquela gotinha do oceano que voltou para o oceano. É interessante que só com essa confirmação, unicidade, tem uma sequência de vídeos onde todos eles giram em torno disso aqui. Inclusive depois do luto da minha mana, da minha irmã. Depois que minha irmã faleceu, isso aqui que eu tô lendo ficou muito claro. Quanto tempo a gente perde com bobagem. Eu lembro na adolescência, eu e minha irmã brigava tanto, que a única coisa que eu processo é, o nosso impulso era terrível. Eu não pensava assim, será que é ciúmes? Será que é inveja? Por que ela não gosta de mim? Não. Eu só resumia tudo em impulso. A gente brigava demais. Conforme nós saímos da adolescência e fomos crescendo, a gente relembrava nossas brigas simplesmente para rolar de rir. Por quê? Porque era ridículo.
os motivos pelos quais nós brigávamos e o modo como nós brigávamos parecia a apresentação de circo, de tão... Qual é a palavra usada aqui? Tão idiota. Tudo idiotice. Muita bobagem. Quanta perca de tempo, de energia. E aí, quando a gente relembrava nossas brigas, a gente rolava de rir, porque tipo, que ridículo. Toda discussão é ridícula. Eu nunca vou deixar de usar a expressão. Duas pessoas, quando estão discutindo, parecem dois pavões emplumados, exibidos, que amam ostentar, achando que são os donos da razão, participando de uma rinha de galo. Duas pessoas discutindo, é essa visão que me vem na mente. É tão idiota, é tão ridículo, é tão feio. Discussões, pessoas alteradas, é tão feio. Não, não, não. Papai tá pedindo pra semana e pra vida. Deixa ativa a tua percepção. Permite a tua ampliação. Consequentemente, cresce. Para que você alcance a consciência da unicidade. Nossa, que lindo. Papai ama tanto a gente. Papai quer tão bem a gente. É por isso que eu não gosto dessas conversas de que... Eu lembro assim, uma vez veio aqui uma profeta. Deus me mandou aqui para te trazer uma mensagem que vai ser tremenda. E eu lá esperando a mensagem vir. Aí teve o reteté, o bate-pé, e eu esperando. Eis que o Senhor diz que se você não retornar para Jesus, os 7 palmos abaixo da terra já está preparado para você. Qual foi a reação da Shimada? Cara de paisagem. Shimada ficou olhando para a profeta. As pessoas, quando elas manifestam dom, principalmente os profetas, chegam no momento em que o ego, se o ego não for assassinado, dizimado, extinguido, ele começa a se achar por causa da manifestação dos dons. Vai ficar presunçoso, orgulhoso, dono da verdade, porque eu sou profeta. Eu virei para a profeta e falei: se você é profeta, eu também sou. Retire-se da minha casa agora. Você está falando da carne. E é melhor você refletir e pedir perdão para papai por você estar usando os teus dons para falar da tua boca. A espiritualidade não se contradiz. A espiritualidade, ela dá sinais, sabe como? Através de movimentos, atitudes. Se tem uma coisa legal, uma das coisas legais que o meu ex-marido me falou e eu nunca esqueci, foi: eu não digo eu te amo, porque amor para mim são atitudes. Precisa falar mais o quê? Ele não dizia eu te amo. Ai, você é o amor da minha vida. Nossa, eu não viveria sem você. Eu amo você. Amo.
Não, não falava de jeito nenhum. Ele provava, ele comprovava o que ele sentia por mim através de atitudes. Tanto é que quando ele deixou de amar, ele também mostrou em atitudes, né? Atitudes. As atitudes são a materialização da intenção. A boca, ela fala o que quer. Quantas e quantas vezes ela contradiz atitudes, não é? Presta atenção. Em vez de ficar olhando com que roupa o teu colega de trabalho foi hoje e ficar criticando, observe o comportamento dele. Presta atenção, ouve o que ele fala com atenção e compara com as atitudes. Não esquece de fazer isso consigo mesmo, porque quantas e quantas vezes nós falamos uma coisa e nós próprios nos contradizemos. A pessoa que mais entrega, aponta as nossas mentiras, as nossas falsidades, os nossos enganos, somos nós mesmos. Vamos parar de fingir que isso não é um fato? Vamos? Não adianta. Mesmo que você ganhe o Oscar de melhor ator, quem você é nunca fica oculto. Nunca. A verdade, ela é reconhecida porque ela sempre prevalece. Ela se sobressai a tudo, porque a verdade é a própria manifestação de papai. Você pode ser o melhor mentiroso do planeta. A verdade, uma hora, vem à tona. Filha, para. Então, esta é a mensagem da semana para a vida das nossas queridas gotinhas de luz. Adriana Vitoreto, por favor, dê sinal de vida que eu fico preocupada. Principalmente Adriana. Quero notícias, por favor. Espero que vocês tenham gostado. Reflitam bastante. Ouçam os vídeos enquanto estiverem ocupados ou quando se deitarem para dormir. Não fiquem parados, inertes, assistindo na frente do celular ou da TV ou coisa alguma, tá bom? Não perca tempo. Não fica com esse negócio de ficar ali. Não. Ouve, faz de conta que os vídeos do canal é uma rádio, tá bom? Vai ouvindo enquanto vocês estão fazendo as coisas. Eu quero até mostrar uma coisa aqui. Cadê? Onde eu coloquei? Onde tá? Eu queria até mostrar pra vocês. Espera aí um pouquinho. Aqui. Meu filhote mais novo, ele me deu esse fone de ouvido incrível, sem fio. Muito incrível mesmo. Meu filho tem uma assistência técnica, né? Que é a loja também, e ele vende essas coisas, ó. A minha, eu quase não tenho orelha, né? A orelha toda quase que entra aqui dentro. Eu coloco esses fones para ouvir minhas meditações guiadas. O que esse fone faz, a sensação é que você tá em outro lugar. Me dá a sensação assim que eu tô tipo flutuando no espaço quando eu ouço meditação. Sério, não tô exagerando não. O som é tão alto e tão limpo que você não escuta mais nada do mundo externo. Você não escuta nem seus pensamentos. Por isso que é bom para a meditação. E aí, você coloca um fone
Vai fazer suas coisinhas, cuidar da tua casa, continuar com o teu trabalho, fazer caminhada, fazer academia, ouvindo. Não precisa compreender, não precisa nada, só ouvir. Você vai compreender no tempo certo, porque tudo que você ouve, tudo que você ouve, tudo que você faz, tudo que você fala, tudo o que você manifesta, fica memorizado, registrado no teu inconsciente. No devido tempo, a compreensão sobre aquilo salta. Entende? As coisas com a espiritualidade não precisa de muito esforço, não. Quando você recebe uma mensagem da espiritualidade, o teu trabalho é ouvir. Porque a fé vem por ouvir. O aprendizado vem por ouvir. O resto deixa. No tempo certo, a coisa acontece, você entende. Sabe? Respeita o teu processo, porque papai respeita. Respeita o modo como você enxerga e interpreta o mundo, porque papai respeita. Ok? Então tá. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijos na alma.